Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos comentar aqui um pouquinho a respeito do BCFF11, o fundo de fundos do BTG Pactual. No momento está com a cotação aí em torno aí de 65, 66 reais. Será que vale a pena adquirir esse fundo? Sei que tem gente que não gosta, tem gente que gosta, particularmente eu tenho ele em carteira e para mim pelo menos tem feito bastante sentido a alocação dos recursos no BCFF11. Então, antes de continuarmos, caso seja novo por aqui, convido aí a se inscrever no canal para que você também possa me acompanhar. Aqui eu trago sempre informações referentes a investimentos em ações e fundos imobiliários e também compartilho aqui com vocês a minha carteira pessoal de investimentos. Então, caso não seja inscrito, considere aí se inscrever no canal para que você também possa me acompanhar. Bom, alguns dados em relação ao BCFF11, nós temos aqui, ele é administrado aí pelo BTG Pactual, uma taxa de gestão de 1,10 e também uma taxa de administração de 0,15. Não tem taxa de performance, mas ele cobra aqui uma taxinha de administração também. Leve em conta se isso está dentro do seu perfil antes de você investir nesse fundo. Bom, alguns destaques aqui: dividend yield 10%, então um dividendo bastante interessante aqui em relação ao BCFF11, então 10% de yield. O valor patrimonial da cota hoje em torno de 75,59, mais o valor de mercado em torno de 66,34. Então, o total de investidores do fundo hoje é 309.222, 52 FIIs exatamente, né? O fundo de fundos investe aí em cotas de outros fundos, 16 CRIs na carteira, volume médio de negociação em torno de 2,44 milhões, então um volume bem satisfatório também. Bom, o BCFF11 é um fundo de fundos, como eu falei anteriormente para vocês. O que ele faz exatamente? Compra cotas de outros fundos. No caso do BCFF11, ele também adquire aí alguns CRIs. No momento, a alocação maior do fundo é em fundos de papel, mediante também ao cenário que estamos, e esses fundos têm apresentado uma ótima rentabilidade. Outro ponto também que eu acho bem interessante é a parte de ganho de capital. Então, antes de investir no fundo de fundos, tenha ciência disso, que a composição aí dos rendimentos distribuídos, muitas das vezes são compostas aí também por ganho de capital. Então, às vezes você vai ver um fundo de fundo, de repente, do nada, um dividendo um pouco mais alto. Então, de repente, 1 ou 2 meses ele paga um dividendo bem mais considerável do que estava sendo pago anteriormente. Então, fiquem atentos, leia o relatório gerencial e possivelmente você vai ver que foi alguma movimentação que o gestor fez na carteira. Então, no caso do BCFF11, há um tempo atrás, essa composição de ganho de capital representava uma parcela bem grande aí dos rendimentos do fundo. Mas, de uns tempos para cá, então apenas as cotas de fundos mesmo têm representado o seu rendimento. Exceto no último semestre aqui, que tivemos aí um pouco, 3% de ganho de capital. Então, os gestores de fundos normalmente seguem essa mesma linha. Então, eles fazem esses movimentos a fim de ter um pouco mais de lucro e também será distribuída aos cotistas. Então, particularmente, acho bem interessante. No momento que estamos no momento de queda, então normalmente é mais complicado, mais complexo de você fazer esse tipo de coisa, mas caso o mercado volte a subir aí, possivelmente teremos aí bastante desses movimentos aí nos fundos de fundo. A composição hoje do fundo, 53% é em FIIs de CRIs, como eu falei para vocês, e também em CRIs propriamente. 24% em lajes corporativas, 9% em contratos atípicos, 6% aqui alocado também em shoppings, 7% em caixa. Então também tem um caixa bastante robusto aqui, o BCFF11. Bom, em relação ao portfólio, então aqui nós temos algumas informações complementares, como por exemplo a estratégia do fundo. Então aqui deixa bem claro que o fundo pretende investir 68% para obtenção de renda e 32% para obtenção de ganho de capital. Então nós temos que ter ciência também de como que vai ser a estratégia do fundo, como que o gestor vai tocar esse fundo. Os top 20 investimentos da carteira, nós temos vários fundos também, então está bem diluído aqui também. Tem uma parte bastante diluída e uma concentração um pouco maior nesses fundos aqui, onde temos aqui de 8, entre 7 e 8% de alocação em cada um. Mas nós temos fundos bem conhecidos aqui também. Nós temos, por exemplo, aqui BRCR, RDM, nós temos CPTS, nós temos MXRF11. Então são fundos aí que diariamente aí nós temos contato, né? Nós sempre vemos comentários a respeito desses fundos.
Bom, em relação ao histórico de dividendos, então nós podemos ver que o fundo começou aqui em janeiro de 2022 em torno de 47 centavos, mas veio subindo aí até chegar ao patamar aí e se manter em 56 centavos. Então imagino que o fundo deva continuar dentro desses padrões aí. Bom, pessoal, então essas foram algumas características aí do BCFF11. Então, fundo de fundo tem essas características. Se atente aí na hora de investir nesses fundos e também vai muito da estratégia. No meu caso, como eu já comentei com vocês, então no momento que eu fui montar a carteira, fundo de fundo possivelmente trará aí movimentos que eu não conseguiria fazer, e também tem a questão do portfólio. Então o fundo de fundo tem vários ativos que, pela quantidade de dinheiro que eu aloco aqui na carteira, não teria nem condições de ter essa diversificação que o fundo de fundo me proporciona. Então, pelo menos para mim faz muito sentido, e quero deixar claro que esse vídeo não se trata de nenhuma recomendação. Bom, hoje tenho 38 cotas do BCFF11, meu preço médio em torno de R$ 73,22. O meu custo hoje, R$ 2.782,26. Representa aqui na minha carteira em torno de 15% do que eu tenho alocado em fundos imobiliários. Então, somente de proventos eu já recebi 238, porcentagem isso representa 8,56%. Bom, mas com o que eu já tenho alocado, hoje o fundo eu imagino que continue pagando aí os seus 56 centavos. Então, vou multiplicar aqui por 12. Então, no ano, eu devo receber por cota em torno de R$ 6,72. Isso por cota. Então, se eu multiplicar isso aqui por 38, eu vou obter um montante aí no final de R$ 255,36 com essas 38 cotas. Então, vamos imaginar que o fundo continue pagando aí até o fim do ano os seus 56 centavos. Bom, mas em yield, quanto que isso representa para mim em porcentagem? Então, nós vamos pegar isso daqui, simplesmente dividir pelo total de 2.782,26 centavos. Então, dá o total de 9,17%. Então, pelo menos para mim, é um excelente yield aí, e principalmente porque estamos falando aí também de um fundo de fundos. Bom, então, como vimos aqui, um yield bem interessante, um yield excelente, tá? Pelo menos para mim. Não pretendo desfazer do BCFF11, pois, apesar de ser um fundo de fundo, tem as características que eu preciso, pelo menos no momento, e também está me remunerando de forma bem satisfatória. Então, possivelmente também nesses patamares, então vou adquirir mais cotas do fundo. Minha primeira meta aqui é chegar em torno de 50 unidades. Então, possivelmente nesse preço, meu preço médio também vai cair um pouco mais. Bom, apenas como curiosidade para a gente poder encerrar, no ano de 2022, o BCFF11 me pagou em torno de R$ 170, mesmo com os investimentos aí sendo diluídos ao longo do ano, ainda tive um rendimento de 7,37. Então, acabei fechando o ano com 31 cotas. Para esse ano, eu já adquiri mais 7 unidades. A composição da carteira hoje, para fundos de fundo, gira em torno de 27% do portfólio de fundos imobiliários. Bom, pessoal, então, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. BCFF11, apesar de ser um fundo de fundos, pelo menos para mim faz muito sentido ele na carteira. E no momento a remuneração tem atendido às minhas expectativas. Então, pretendo aí seguir com o BCFF11 na carteira, pelo menos por enquanto. Bom, pessoal, então, no mais é isso. Considere aí, se não for inscrito, se inscreva no canal para que você também possa me acompanhar. E também aí, deixa aquele like para que você possa também me ajudar. Então, no mais é isso. Meu muito obrigado por ter me acompanhado até esse momento. Até o nosso próximo vídeo.